Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar aqui sobre um assunto que é muito importante também e que foi sugerido na verdade por duas seguidoras queridas, que foi a Luciana e a Juliana, até rimou, tá vendo? Um beijo pra vocês, Ju e Lu. Elas sugeriram esse assunto que é muito importante, assim como eu já falei sobre o parto, sobre a amamentação, que é o puerpério. O puerpério, um pouquinho sobre o baby blues, o que é, né? Antes mesmo de eu engravidar, eu já disse isso em outros vídeos, eu me preparei muito pro parto, como vocês já sabem, pra amamentação. Só que nada eu sabia sobre o pós-parto, sobre o tal do puerpério. Até quando eu ouvi essa palavra, eu falava: puerpério, o que é isso? Nossa, que palavra diferente, que palavra estranha, né? Eu não tinha ideia do que era. Então, como eu não sabia nada sobre o puerpério, eu acabei descobrindo por si só. Eu acabei descobrindo na prática o que era esse tal de puerpério. O puerpério é exatamente o período pós-parto, assim que o bebê nasce, até mais ou menos umas 12 semanas, ou seja, 3 meses que o bebê nasceu. Não é 12, verdade, 12 semanas, 3, 4. Gente, eu tô lerda. Mãe sabe como é que é, né? Ó, meus neurônios foram embora e não voltam mais, com certeza. Queimaram durante a gravidez, então eu tenho que parar pra fazer conta. Então são as 12 semanas que seguem, né, depois que o bebê nasce. E ela é marcada por muita mudança, né? Muita mudança física, muita mudança hormonal, mudança emocional, que é o mais forte, é o mais pesado, pelo menos comigo foi assim. Logo após o parto, o que é a mudança mais brusca que acontece? Os níveis de hormônio, né, eles vão caindo. Os hormônios progesterona e estrogênio, que são os hormônios que ficam em alta durante a gestação, logo após o nascimento do bebê eles já vão caindo e no lugar dele vai aumentando o nível de prolactina, que é o hormônio responsável pelo leite, né, pela descida do leite, pela produção e pela descida, né, que eles falam do leite. A gente, quando tá grávida, a gente fica numa alegria imensa, né, assim. Então uma das coisas que é responsável por essa alegria, por esse êxtase que a gente sente quando tá grávida, são esses hormônios, progesterona e estrogênio. E logo após o bebê nascer, eles baixam, né, eles caem bruscamente e entra a prolactina. Cai e sobe de uma vez, assim. E essa queda brusca de hormônio causa uma montanha-russa mesmo de sentimentos na gente, né? Eu vou falar de mim um pouquinho e eu tenho certeza que muitas de vocês sentiram a mesma coisa que eu. Apesar de que eu sei de que também existem muitas mães que não passam por isso. Conseguem encarar essa fase difícil, né, depois do nascimento de um bebê, numa boa, né, que não sentem nada. E assim, não dá pra gente saber como vai ser com a gente, não dá pra gente se preparar pra algo que a gente nunca viveu. Logo após eu chegar em casa, eu já comecei a ser invadida por alguns sentimentos, né? O Thales nasceu na quarta-feira e a gente foi pra casa na sexta. Eu lembro que sábado e domingo foi tranquilo, só que domingo à noite que meu leite começou a descer, porque até então era só o colostro, né, que ele estava se alimentando, não tinha uma quantidade grande de fluxo de leite ainda, porque o leite demora até de 3 a 4 a 5 dias para descer, e o meu desceu no domingo, o Thales nasceu na quarta, Quinta, sexta, sábado, né? 4 dias, tá vendo, tem que contar. Eu lembro assim como se fosse ontem, gente, foi muito marcante esse momento pra mim. O Thales estava dormindo no carrinho, meu marido estava fazendo alguma coisa, não sei se ele estava fazendo comida pra gente, porque é a hora que o bebê dorme que a gente consegue comer, né? E aí eu lembro que eu fui tomar banho, eu acho que eu tava de pijama o dia inteiro, o que era normal, né? E eu fui tomar banho e eu comecei a chorar, senti uma tristeza muito forte em mim, muito forte, assim. Eu senti uma pressão no meu peito, assim, no meu coração. E eu não sabia explicar o que estava acontecendo, porque assim, ao mesmo tempo que eu tava feliz de ter meu filho do outro lado da porta, saber que ele tava dormindo, que ele tava saudável, que tava tudo bem, e eu comecei a sentir uma angústia, assim, um aperto, uma coisa que, assim, um medo, uma insegurança, eu falava, o que tá acontecendo comigo? Por que eu tô sentindo isso? Sabe, eu tô bem, meu bebê tá bem, meu marido tá bem, a gente tá feliz, ele finalmente tá aqui com a gente, sabe? Eu não conseguia entender o porquê que aquilo tava passando pela minha cabeça. Aí eu comecei a chorar. E eu tava tomando banho quente, porque o Thales nasceu no inverno. E aí, ao mesmo tempo que eu chorava, vazava leite, porque a água quente estimula o leite a sair, né? Eu lembro que eu sentia meu peito duro, assim, gigantesco, porque quando desce o leite, gente, é uma coisa, né? O peito fica desse tamanho, duro,
Assim, a gente sente, parece que tá queimando, né, quando tá saindo, quando tá descendo. E aí eu chorava, enquanto meu leite jorrava, eu falava, gente do céu, então, parecia que quanto mais leite saía, mais eu tinha vontade de chorar. Era muito louco, assim. Era uma coisa, assim, que de repente eu tava assim, aí eu saí do banho, via ele lá deitadinho, lindo. Aí eu começava a rir, sabe assim, a rir de felicidade. Eu falava, meu Deus, meu filho, sabe assim. Então não dá pra explicar, é uma coisa muito intensa, gente. É uma coisa muito intensa de um momento você tá numa tristeza profunda e do nada, né, 5 segundos depois você tá numa alegria contagiante. Você tá rindo, você tá gargalhando. Então, assim, parece até uma TPM, né? Quando a gente tá de TPM, a gente fica meio assim, né? Meio confuso, não sabe o que se passa pela nossa cabeça. O meu marido, ele ficou de quarta até domingo comigo, dando apoio emocional, apoio com a casa, que a gente não consegue fazer nada. E eu lembro que a minha tristeza, ela começava assim, porque durante o dia era tranquilo, sabe? Apesar, assim, da privação de sono, o que mais pegava pra mim? Que mudança extrema foi? Foi assim, que o Thales, desde nenê, nunca dormiu a noite inteira. Eu também não tinha essa expectativa, nunca tive. Eu sabia que recém-nascido acordava toda hora pra mamar, apesar também da gente saber que tem muito recém-nascido que, desde que sai da maternidade, dorme a noite inteira, né? Sorte de vocês, mamães, bebês que são assim, porque eu não sei o que é isso até hoje. Eu já tava meio que preparada, não tinha essa expectativa. Eu sabia que ele ia acordar bastante pra mamar, então assim, ele acordava de 1 em 1 hora, às vezes de hora e meia em hora e meia. O que ajuda, né? Essa coisa, esse sentimento pesado, né? A privação de sono, que eu nunca tive, apesar de no final da gravidez a gente começa a ter um sono um pouquinho mais agitado, né, por causa da barriga. Eu acho que eu falo que a natureza é sábia, né, que desde o final da gravidez ela já vai preparando a gente pra privação de sono, né? E eu lembro que as pessoas falavam assim: ah, mas olha, aproveita pra dormir agora, viu? Porque depois você não vai dormir mais. Como se a gente pudesse acumular, né, horas de sono pra gente poder depois usar, né? Não dá, a gente dorme, mas o cansaço vai acumulando, entendeu? Eu falo que se eu for somar o banco de horas que eu tenho pra dormir, gente, eu acho que eu tenho que hibernar um ano inteiro, porque olha, não sei o que é isso até hoje, não sei, mas tudo bem. As coisas melhoraram bastante, não vou reclamar. Mas voltando à questão do sono, então, privação de sono, a questão da gente não conseguir se cuidar, muitas vezes escovar o dente, tomar banho, gente, é assim, pode até parecer meio falta de higiene, mas não é. Principalmente a mãe que fica sozinha o dia inteiro com o bebê, não dá. O Thales sempre foi um bebê de que, assim, carrinho, berço, sempre tinha espinha, então assim, ele dormia no meu peito. Eu lembro que eu deitava assim no sofá, colocava ele aqui em mim e ele dormia. Então às vezes eu não conseguia me mexer, não conseguia nem beber água. O que eu mais me cobrava às vezes era das pessoas olharem pra mim e falarem: nossa, mas por que você tá assim? Por que você tá se sentindo assim? Seu bebê é tão lindo, seu bebê tem saúde, seu bebê tá bem, tá mamando, você tem leite. Gente, não dá. Eu acho que a pior coisa é alguém chegar e te falar isso, porque a gente já não sabe o que tá se passando. É uma mudança, assim, extrema na nossa vida, né? De se esquecer completamente e se doar pra uma vidinha ali de dias, né? Que depende totalmente de você. Um serzinho todo mole, todo dependente, que tá no mundo há poucos dias e depende exclusivamente de você, é da mãe, apesar do pai tá participativo, tá sempre do seu lado, assim, é a mãe, gente, é o cheiro da mãe. Eu acho que falta empatia às vezes das pessoas entenderem que o puerpério é real, o puerpério existe, ele não é brincadeira, ele não é frescura de mãe, que eu já vi muita gente falar: é frescura, porque você tá se sentindo assim e tal. E eu lembro que pegava mais pra mim no final da tarde, né, eu não sei porquê, gente, começava a escurecer, começava a sentir um nó na minha garganta, sabe quando a gente tá prestes a chorar? Assim, eu senti um nó muito forte na minha garganta e era próximo das 6 horas. Meu marido sempre chegava do trabalho perto das 6, 6:30, e assim, eu começava a sentir um aperto na garganta, assim, uma tristeza, uma coisa que eu não conseguia explicar, e aí ficava, tipo, a noite inteira. Isso durou pra mim durante uma semana inteira. Então, desde domingo que meu leite desceu até uma semana depois, foi isso todos os dias. Eu lembro que às vezes minha sogra e minha mãe iam em casa, né? Elas iam praticamente todos os dias no começo. E às vezes eu tava amamentando, elas estavam no quarto, assim, aí eu sentia uma vontade de chorar e eu chorava e, tipo, eu tinha vergonha do que eu tava sentindo, sabe? Assim, a gente não tem que sentir vergonha disso. Apesar de a gente não entender, hoje eu entendo, né? Na época eu não conseguia entender. E aí depois eu comecei a ler sobre, né? E eu vi que isso que eu passei, isso que muitas mulheres passam, né? Como eu, se chama baby blues,
que é uma tristeza que a gente sente exatamente por conta dessa queda brusca de hormônio, dessa mudança de rotina, né, da água pro vinho, porque num dia você tinha seu bebê na barriga, no outro dia ele tá aqui do lado de fora e a gente tem que aprender a ser mãe, né, e não se vira nos 30, a gente tem que aprender a trocar fralda, dar banho, sabe, assim, e assim, tudo que a gente vai fazer a gente fica insegura, a gente não sabe como que é, mesmo tendo feito curso de preparo com recém-nascido, tudo, gente, na prática é totalmente diferente, né, cada bebê é um bebê, a gente não sabe o que espera da gente, a gente não sabe como que eles vão se portar, como que a gente vai se portar diante de um bebê, né, não dá pra gente prever. Além disso, eu sentia muita solidão, né, porque depois que o bebê nasce, o pai às vezes fica uma semana, o pai às vezes tira férias, acaba ficando um mês, o que é excelente, o que é muito bom, um mês, né, a gente tem uma companhia do pai, né, do nosso companheiro junto, dando força, mas assim, eu sentia muita solidão, porque assim, meu marido ficou uma semana comigo, mas depois, gente, a vida volta ao normal pra todo mundo, e a gente acaba ficando sozinha, né. E assim, apesar de depois de uma semana a gente já tá um pouquinho mais engrenado, um pouquinho mais acostumado, né? A gente começa a entender o bebê começa a entender a gente acaba se reconhecendo, né? Já acaba aos poucos já sabendo o chorinho, o que é, tudo. O mundo não para, né, gente? O mundo para pra gente e pro bebê. O resto volta a trabalhar, volta a ter a sua rotina e a vida continua, né? Então, assim, eu sentia muita falta de pessoas ao redor de mim. Apesar de que, nessa primeira semana, eu sentia muita vontade de ficar em casa. Eu não tinha vontade de sair, porque, assim, o Thales ficava o dia inteiro plugado no peito. Ele dormia no meu peito, ele dormia aqui no colo. Então, assim, eu tinha vergonha, às vezes, de sair, por conta do que as pessoas iam achar, né? Então eu preferia ficar em casa. Então eu sou uma pessoa, né? Isso é algo particular meu, que quando eu tô com algum problema, ou quando eu tô triste, ou quando eu preciso refletir sobre o que tá acontecendo na minha vida, eu me fecho. Então assim, eu gosto de ficar no meu cantinho, eu gosto de ficar no meu ninho, eu gosto de me autoanalisar, entendeu? Então eu sentia muito isso. E assim, o que eu falo pra vocês, né, que estão, né, nessa fase, ou que tá grávida ainda, o bebê tá pra nascer, qual que é a dica que eu dou? Escute seu coração, entendeu? Peça ajuda, tenha sempre alguém do seu lado, se for isso que você preferir. Se você for igual a mim, que prefere se fechar, é o direito seu, entendeu? Pra mim foi importante, eu queria ficar com meu marido, eu queria ficar com meu filho, no máximo minha mãe, entendeu? E era uma opção minha, eu me sentia bem assim. Não adianta a gente falar, ah, não, você tem que ficar cercado de pessoas. Às vezes, isso não vai fazer bem pra você. Então, escute seu coração, respira e veja o que é melhor pra você, entendeu? Aceite essa tristeza se ela fizer parte de você, se você por acaso tiver um puerpério intenso igual eu tive, aceite essa tristeza, não ache que é algo anormal, não, porque é normal, é mais normal do que a gente imagina. O anormal é a gente ver igual novela, propaganda de margarina, que é aquela romantização do pós-parto. Ai, que lindo, bebê, ó, meu amor, não sei o que, a mãe toda arrumada, maquiada, igual eu tô agora, né? Gente, não é assim. Então, assim, se aceite esse sentimento, porque é um momento muito frágil, é um momento que a gente precisa se autoanalisar, é um momento de imenso autoconhecimento, que se a gente não se conhece, a gente vai passar a se conhecer. É um momento em que as sombras, elas vêm à tona, coisas mal resolvidas vêm à tona. Então a gente questiona tudo na nossa vida, a gente questiona a nossa infância, a gente questiona nossas escolhas durante a nossa vida. Assim, é uma terapia. E pra finalizar, gente, porque senão vai ficar muito comprido o vídeo, muito cansativo, apesar de ser um assunto que eu acho que quem tá passando por isso ou quem ainda vai passar vai se interessar e vai assistir inteiro. O que me ajudou bastante no puerpério foi um grupo de amigas que eu tenho, que somos amigas desde da preparação pro parto natural. Muitas vezes que a gente se sentia sozinha, porque a maioria também estava na mesma rotina que eu, de os pais já tinham voltado a trabalhar, então se sentiam sozinhas também. Então, de uma forma ou de outra, a gente sempre se ajudava, a gente sempre se acolhia, se abraçava, mesmo que virtualmente, através do WhatsApp. Então, pra mim, foi muito importante ter essa rede de apoio. Então, se você tem amigas passando pela mesma fase, ou amigas que
não tem filhos ou que são mais próximos, você se sente bem em compartilhar, abra seu coração também. O que eu disse, sinta o que você tá precisando, entendeu? Às vezes a gente não se sente bem em compartilhar, então se aceite dessa forma. O importante é o que eu falei, é seguir o seu coração, é ouvir seu instinto materno e ver o que você tá precisando nesse momento, entendeu? Às vezes o que a gente mais precisa é de um abraço do colo da nossa mãe, se a gente ainda tem nossa mãe, né? Então é isso, gente. É muito assunto, é muita coisa. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar uma curtida pra eu saber se vocês estão gostando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.